13, 14 e 15. Vamos ler estes versículos. E 16. Diz assim: E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: Envia varões a Jope, e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Vamos. Uma pergunta. Alguém está aqui com alguma dor que o incomoda e o que está impedindo de ouvir a palavra de Deus? Não está deixando de estar confortável neste culto? Ok. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua palavra, obrigado por tudo o que tens feito por nós, Senhor. Obrigado por aquilo que Jesus fez em nosso favor. Obrigado, Senhor, por todas as pessoas que estão neste lugar. Deus, nós agradecemos o Teu amor por nós, agradecemos a Tua presença. E, Senhor, nesta tarde, toca vidas aqui, Senhor. Tu conheces quem está precisando de salvação, está precisando de um toque de cura na sua vida. Deus eterno, poderoso, o Teu amor, o Teu poder é grande. E, Senhor, Tu queres fazer isso, Tu queres abençoar. E nós Te agradecemos por isso, Senhor, porque Tu és verdadeiro e fiel. Verdadeiro e fiel. A Tua palavra, ela não voltará para Ti vazia, Senhor. Ela fará o que Te apraz e voltará e prosperará naquilo para que foi enviada. E nós louvamos-Te por isso, Senhor, porque és um Deus que faz prosperar a Tua palavra na vida daqueles que creem, que a aceitam, que se firmam nela, Senhor. Oh Deus, muito obrigado, em nome de Jesus, e para a Tua honra e Tua glória. Amém. Podemos assentar? Eu gostava de cantar um corozinho que tenho cantado ali, às vezes quando vou ali ao lar da Raminha, e diz: quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que a minha vida mudou. Glória a Deus. Olhem para a letra do hino, é uma expressão da minha confissão. Pode ser? Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É o amigo Jesus, é o amigo Jesus. Ele é Deus, Ele é Rei, em amor e verdade, e só nele encontrei esta paz que concede, e só nele encontrei a felicidade. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É o amigo Jesus, é o amigo Jesus. Ele é Deus, Ele é Rei, em amor e verdade, e só nele encontrei esta paz que busquei, e só nele encontrei a felicidade.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Na verdade, foi este homem, foi este alguém que mudou a minha vida e que pode mudar a nossa vida. Glória a Deus. Eu sei que esse homem está aqui neste dia. Não está em carne e osso. Não o procurem assim porque não vão encontrá-lo. Ele está em espírito. Mas está aí. O homem de Nazaré está aí para nos abençoar, para salvar, para perdoar, para mudar vidas, para falar conosco. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nesta tarde, diz aqui, manda chamar Pedro, Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Aqui foi um anjo que disse isto a um homem chamado Cornélio, que era um homem bom, era um homem temente a Deus, era um homem que praticava boas obras, era um homem reto, era um homem que procurava viver uma vida digna e de respeito. E isto é muito importante, as pessoas terem um comportamento e viverem e temerem a Deus. No entanto, ele ainda não conhecia, ele conhecia uma religião, ele acreditava num Deus eterno, um Deus criador dos céus e da terra. Possivelmente ele tinha a fé no Deus de Abraão, no Deus de Moisés. Sim, tinha essa fé e procurava praticar a religião que ele conhecia. Mas é interessante que Deus, ao ver, e era também um homem, fazia muitas esmolas aos pobres, um homem que jejuava e consagrava a sua vida para Deus. Mas Deus queria que ele conhecesse algo, queria trazer uma certeza, iria trazer-lhe uma salvação, iria trazer uma mudança na sua vida. Quero dizer com isto, que o que nós podemos entender é que Deus nos céus olhou para aquele homem, toda a sua retidão, toda a sua bondade, e viu que ele precisava de algo mais para ser salvo, que isso não era suficiente para ser salvo. Talvez possamos concluir por este e por muitos outros textos da Bíblia que religião, por muito boa que seja, não salva. Muitas pessoas andam praticando religião, andam cumprindo regras, andam fazendo sacrifícios, andam pagando promessas que fizeram, sem saber, sem estarem bem esclarecidos, e fizeram promessas e procuram cumpri-las. Têm a fé que Deus existe. Tem fé que Deus existe. Há muita gente que tem fé que Deus existe, que existe um Deus nos céus. E até tem um certo temor no seu coração. Não é? E alguns dizem até que nós temos o mesmo Deus. Temos o mesmo Deus, todas as religiões. Só existe um Deus, dizem eles. E na verdade, não está errado dizer que só existe um Deus. Amém? Não está errado. Mas esse Deus tem um caminho de salvação. Esse Deus tem um meio de salvação.
que não é a religião que pode salvar, mas é unicamente uma pessoa que nos pode salvar. E é necessário que essa pessoa seja pregada, seja anunciada, seja levada ao conhecimento das pessoas, para que elas se possam salvar. Verdade, não é? Se nós não tivéssemos ouvido acerca dessa pessoa, nós não tínhamos sido salvos. Certamente houve argumentação, houve questões, houve muitas objeções que foram feitas da parte de cada um de nós. Nós não somos um sem cabeça, que vamos levados por qualquer um para qualquer lado, de qualquer maneira. Alguns pensam que nós somos assim, que nós não raciocinamos, não. Mas estão enganados, porque não há ninguém no mundo que não raciocine alguma coisa, que não procure não ser enganado, não procure, porque há muita falsidade no mundo. Há muita falsidade, e toda a gente sabe disso. Nós não somos uns simplórios que andamos aí que acreditamos em qualquer coisa. Não. Mas quando a argumentação de Deus nos convence, como foi dito, Deus enviou um anjo à casa de Cornélio e o direcionou, lhe falou. É interessante. Os anjos não pregam o evangelho. Os anjos não pregam o evangelho. Os anjos só podem dar direções, podem nos abençoar, podem trabalhar em nosso favor, podem nos trazer mensagens do céu, podem nos trazer palavras de conforto. Sim, não são todos eles espíritos ministradores enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Eles são espíritos ministradores. Sabe o que é ministrador? É aquele que traz coisas e a transmite para as outras pessoas, para as abençoar, para as ajudar, para as confortar, para as animar, para as direcionar. Sim. Os anjos são espíritos, por isso eles não se veem. Eles podem se tornar visíveis, mas normalmente não se veem. Eles têm um ministério oculto, um ministério invisível. E eles trabalham em nosso favor. E neste caso, este homem foi visitado por um anjo e ele foi-lhe dado capacidade de ver esse anjo numa visão. Ele viu o anjo que falava com ele. E o anjo direcionou, mas não lhe pregou o evangelho. Nem Deus vem do céu pregar o evangelho. Deus tem mensageiros humanos, seus, aqui na terra, para pregar o evangelho. E dê glória a Deus por isso. Amém? Dê glória a Deus. Deus tem homens e mulheres aqui na terra para pregar o evangelho. Para pregar o evangelho, para falar do Salvador, para esclarecer as pessoas, para dizerem palavras com que as pessoas se salvem. E não só eles, mas as suas casas, as suas famílias. Toda a gente quer bem para a sua família. Amém? Quer que a sua família seja abençoada. Quer que a sua família tenha o melhor. Quer que a sua família seja enriquecida. Seja uma família feliz, seja uma família abençoada, uma família cheia de esperança. Amém? E Deus preocupa-se conosco e com a nossa família também. Amém? Deus, quando enviou o anjo, falou para Cornélio, que era como que o cabeça, o chefe da família. E falou a ele, olha, manda chamar Pedro, que ele te dirá palavras com que salves tu e a tua casa. E ele fez isso. Ele foi obediente. Uma coisa boa que nós temos, ou que devemos ter, nós devemos ser obedientes. Se nós queremos ser abençoados, nós devemos acreditar e nós devemos ser obedientes. Não esqueça isso que eu estou a dizer, porque isto é muito importante. Alguém que é argumentador, que
que resiste, alguém que teima em fazer a sua vontade e não obedecer, então vai ter muita dificuldade em experimentar o amor e a graça de Deus e a salvação de Deus na sua vida. Temos que saber dar ouvidos, temos que ter coragem para acreditar e temos que ter ousadia para obedecer. Amém? Perceberam o que eu disse? Temos que ter ouvidos para ouvir, temos que ter coragem para acreditar e temos que ter ousadia para obedecer. E aqueles que tiverem ouvidos para ouvir, capacidade de ouvir, humildade para ouvir é preciso ser humilde. Para saber ouvir é preciso ser humilde. Porque as pessoas orgulhosas acham que sabem tudo, argumentam com tudo, e eles pensam que sabem tudo, que não têm nada a aprender com ninguém. Mas não sabem que são uns miseráveis. E por vezes uns ignorantes. E por causa do seu orgulho, imaginam que estão muito altos, quando afinal de contas estão numa situação miserável. O orgulho leva as pessoas à miséria. Os humildes são aqueles que são abençoados por Deus e conhecem, e Deus se aproxima deles e Deus os abençoa. Pode crer. Deus aos soberbos conhece-os de longe, mas a sua graça dá aos humildes. Amém? Deus dá a sua graça aos humildes. Por isso, para ouvir, para escutar, para atender, é preciso ser humilde. E os humildes, Deus os abençoará. Esses vão ouvir e vão perceber. E esses vão acreditar. E esses vão obedecer. E esses vão encontrar a bênção de Deus para a sua vida. E Deus vai ser glorificado nas suas vidas também. E eles vão receber a esperança da vida eterna. Este homem era um centurião. Era um homem de alguma posição no exército romano. Ele não era um soldado qualquer, um soldado raso. Ele não era uma pessoa da sociedade baixa. Mas quero dizer que eu não estou menosprezando de sociedade baixa. O que eu estou dizendo é quanto maior é a posição da pessoa na sociedade, mais difícil é se tornar humilde a ponto de ouvir alguém cuja posição que tinha na sua vida secular era pescador. Pedro era pescador. E um homem que era centurião romano, que tinha ao seu cargo 100 homens, não é verdade? Tinha uma certa posição, certo reconhecimento e uma certa autoridade. Então, ele teve que se tornar humilde e chamar um homem que era pescador para lhe dizer palavras com que ele salvasse ele e a sua casa. Então, não imagine que a sua posição tem alguma vantagem para ser salvo ou para ter garantias diante de Deus. Não. Você precisa de baixar, você e eu precisamos de baixar para ouvir o que Deus nos quer dizer através da boca de quem Ele quer falar. Amém? Através da boca de quem? Através da boca que Ele quer falar. Seja Ele quem for, seja pescador, seja carpinteiro. Jesus também era carpinteiro. Afinal de contas, Jesus também tinha uma posição muito elevada na sociedade. Mas foi um carpinteiro que morreu por si e morreu por mim. Não foi um presidente do Estado de Israel. Não foi um ministro de um Estado qualquer do mundo. Não. Não foi um doutor. Não foi um engenheiro. Não foi um médico que morreu por si. Foi um carpinteiro que morreu por si e por mim. Esse carpinteiro era o dono do universo. Um carpinteiro era dono do universo. Criou o universo. E veio a este mundo e a sua profissão foi carpinteiro. Afinal de contas, nosso Deus é humilde. O nosso Deus é humilde. E Ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Aleluia. Nosso Deus é humilde. E nele nós podemos aprender que, através da humildade,
da sujeição e da coragem, da fé que nós colocarmos em Deus, aí está o caminho para nós sermos abençoados. Agora vamos ouvir que palavras é que Pedro, o pescador, que agora não era pescador de peixe do mar, mas era pescador de homens, na verdade ele continuou a ser pescador. Ele pescava peixe no mar da Galileia, depois começou, Jesus disse, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Agora ele pescava homens para o reino de Deus. Amém. Agora ele lançava a rede. Qual era a rede? A pregação do Evangelho. Ele pregava o Evangelho e então, através da pregação do Evangelho, pescava pessoas e elas entravam para o reino de Deus. Vinham na rede do Evangelho para o reino de Deus. E na verdade ainda hoje é assim. Quem prega a palavra é um pescador de homens. E isso é o que nós devemos ser também. Amém? Deus me ajude, eu quero ser um pescador de homens. Na verdade, eu tenho que reconhecer que não tenho pescado muitos homens, nem muitas mulheres. É bom que se diga a verdade, não é? E os irmãos têm pescado muitos. Se nós fôssemos todos exímios pescadores de homens, nós já tínhamos uma casa 3 vezes maior do que esta. E não estou exagerando. 3 vezes maior. Já tínhamos pescado tanta gente, como aconteceu no lago da Galileia, que os barcos encheram todos e quase iam a pique, quase que afundavam, quando eles pescaram na direção do Senhor Jesus Cristo. Não foi? Glória a Deus. Mas vamos ver quais foram as palavras que Jesus falou na casa de Cornélio. Estas palavras com que ele salvou e a sua casa. Ele mandou chamar toda a sua família e os seus parentes à sua casa. E quando Pedro lá chegou, a sua casa estava cheia de gente. Estava cheia de gente à espera. Ele saiu a encontrar-se com Pedro e levou-o para a sua casa. E quando introduziu Pedro na sua casa, ele disse estas palavras assim: agora, falou para Pedro, estamos todos diante de Deus para ouvir o que por Deus te é mandado. Glória a Deus. Estamos todos diante de Deus para ouvir o que por Deus te é mandado. Assim, quando Pedro abria a boca, eles estavam conscientes que eles estavam a ouvir uma mensagem da parte de Deus. Amém? Porque antes de Pedro abrir a boca, ele disse, Cornélio disse, estamos todos diante de Deus para ouvir o que por Deus te é mandado. Eles estavam conscientes que ele era o homem que tinha a mensagem de Deus para lhes anunciar. E isto é bom. Quando alguém ouve e tem consciência de que a pessoa que está a falar é alguém que tem a mensagem de Deus para lhe entregar. Então você não está escutando a voz de homem, você está escutando as palavras de Deus. Amém? Você está escutando a palavra de Deus. E isso é muito importante, nós termos noção que nós estamos ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus para as nossas vidas. O que é que Pedro disse então? Versículo 37 do capítulo 10. Esta palavra, vós bem sabeis que em qualquer nação, esta palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. A primeira coisa que ele anunciou foi que Deus enviou uma mensagem à nação de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Então, Deus enviou uma mensagem do céu para a terra, anunciando paz. Anunciando paz para os homens. Isto é, que os homens não deviam andar sem paz e em guerra com Deus. Deus quer a paz. Deus quer nos trazer a paz. Deus quer abençoar o homem com paz. Já sabem, no mundo não há paz. E a paz que existe é uma paz
frouxa. É uma paz frouxa. Que também há paz como logo desaparece, logo a seguir. Não é? E por vários fatores. Não há paz na vida económica do mundo, não há paz na vida política do mundo, não há paz muitas vezes nas relações internações, e de vez em quando está tudo tremendo, está tudo assim destabilizado, tudo destabilizado. Não há paz nas famílias, as famílias também não têm paz. Mas a mensagem que Deus enviou ao mundo através de Jesus Cristo é uma mensagem de paz. De paz. De paz porque Jesus veio e morreu pelos nossos pecados para fazer a paz. Amém? Para fazer a paz com Deus. A Bíblia diz que nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus. É o que muita gente não tem, nem o conhece. Não tem a noção de lhe agradar, fazer a sua vontade. E então anda à sua maneira. E quando se fala de Deus até se senta mal. Há pessoas que sentem-se mal quando se fala de Deus. Essas pessoas não têm paz. Não têm paz com Deus, não têm boa relação com Deus. Ter paz é ter boa relação com alguém. A minha pergunta é, todos que estamos aqui, estamos em boa relação com Deus? Você tem paz com Deus, você está falando com Deus todos os dias, está andando com Deus todos os dias, você está tendo a companhia, a presença de Deus todos os dias na sua vida, você está chegando a Ele todos os dias, você tem comunhão com Deus todos os dias, você anda em paz com Deus, num relacionamento amigo, num relacionamento chegado com Deus. Paz faz com que as pessoas estejam chegadas umas às outras, as pessoas comuniquem umas com as outras, as pessoas não tenham barreiras entre si. Então, afinal, paz é uma vida de harmonia uns com os outros. Quando Deus está falando de paz, está falando de uma vida de possibilidade de harmonia entre o homem e Deus, de uma harmonia, de uma comunhão, de uma vivência amiga, de bom relacionamento entre o homem e Deus e o homem. Deus enviou uma mensagem de paz do céu através de Jesus Cristo para que nós possamos encontrar a paz. Anunciou a paz por Jesus Cristo. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que isso significa? Olha, irmãos, isto é um descanso maravilhoso para a nossa alma. Quando me deito, deito-me em paz. Em paz me deitarei, não é? Diz a palavra do Senhor. Em paz me deitarei. Deito-me em paz com Deus, louvando o Senhor, dando graças a Deus, agradecendo pelo dia que Ele me deu, pela salvação que tenho, pela esperança que tenho da vida eterna, por Ele estar comigo e me guardar e abençoar a cada dia. Quando me deito, tenho paz. De manhã, quando me levanto, eu levanto-me e tenho paz. Eu começo falando com Deus, dando graças a Deus, louvando o Senhor, cantando corozinhos e desfrutando da sua companhia, falando com Ele. Oh, irmãos, isto é ter paz com Deus, é ou não é? Isto é descanso para a minha alma. Aqueles que têm paz com Deus, que andam com Deus, para andar com Deus tem que ter paz. Tem que ter paz com Ele. Os que têm paz com Deus aqui nesta terra e que morrem em paz com Deus, vão viver em paz com Deus por toda a eternidade. Amém? Porque aqui começaram, receberam a paz de Deus, um relacionamento com Deus, de paz, de amizade, e esse relacionamento continuará por toda a eternidade. Nós seremos amigos de Deus e Deus será nosso amigo. Nós teremos uma boa relação com Deus e Deus conosco por toda a eternidade. Isto é paz para o coração. Oh, se o mundo soubesse viver nesta paz, neste relacionamento, nesta vida, que maravilha, que felicidade, que bênção é viver em paz com Deus. Aleluia! Há pessoas que são religiosas e não têm essa paz. Não têm descanso. Não têm confiança. Pois elas andam fazendo sacrifícios. Elas andam fazendo peregrinações.
Elas andam fazendo obras para ver se salvam, para ver se Deus se agrada delas. Mas quem tem paz com Deus não precisa de fazer sacrifícios, nem peregrinações, nem nada disso para ter paz com Deus. A paz com Deus vem através de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que morreu pelos teus e pelos meus pecados. Foi Ele que deu a sua vida por nós. É o único sacrifício que dá paz com Deus, é o sacrifício de Jesus Cristo, o seu sangue derramado. O Filho de Deus, o amado de Deus, o escolhido de Deus, o eleito de Deus, o homem de Nazaré morreu por nós, o Filho de Deus, para trazer paz aos nossos corações. Paz com Deus e paz uns com os outros. Amém? Paz com Deus e paz uns com os outros. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos avançando aqui e ver. Ele começou a anunciar estas coisas para eles, na casa de Cornélio. E eles estavam com os ouvidos atentos. Eles estavam escutando a palavra de Deus. Continua. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então ele começou a exaltar a obra de Jesus, a pessoa de Jesus. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, que andou fazendo o bem, andou anunciando a mensagem de Deus. E também, como diz aqui, com o Espírito Santo, e andou fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, Jesus Cristo andou fazendo o bem. E isso foi só o que ele fez. Jesus andou fazendo o bem. Foi ungido com o Espírito Santo e com virtude. O mesmo Espírito Santo que foi derramado no dia de Pentecostes, na vida da igreja, dos seus seguidores, e até hoje está sendo derramado nos corações. O mesmo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que o ungiu, que fez com que ele andasse fazendo o bem e realizando toda essa obra, não é? Sobrenatural. E que os homens eram libertos, eram curados, eram tirados da opressão do inimigo. E assim Jesus anda fazendo toda essa obra, porque ele foi ungido com o Espírito Santo para realizar essa obra. Ainda hoje, nós podemos, e só assim é que nós conseguimos realizar a obra de Deus, é ungidos com o Espírito Santo. Na nossa força nós não podemos, mas ungidos com o Espírito Santo nós podemos fazer a obra do Senhor. Amém? E esse Espírito Santo está no nosso meio. Esse Espírito Santo foi enviado para ficar na igreja. A igreja é o templo do Espírito Santo. Nós somos o receptáculo, nós somos a casa, nós somos o templo do Espírito Santo que habita em nós. Se nós agirmos nele, se nós tivermos a consciência da sua presença e agirmos debaixo da orientação e da consciência da sua presença e da orientação que ele nos está a dar, Deus vai fazer maravilhas na nossa vida. Porque é Ele que nos capacita. É Ele que nos dá autoridade para nós realizarmos a sua obra. Andou e diz, e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra de Judeia como em Jerusalém. E agora diz, o qual mataram e pendurando no madeiro. E aqui começou então a colocar aquilo que aconteceu, que Jesus foi morto, Jesus foi pregado numa cruz, Jesus foi condenado, Jesus foi humilhado, Jesus foi maltratado. E maltratado é uma palavra que não retrata exatamente o que aconteceu. Ele foi tratado com vileza, ele foi tratado com crueldade, ele foi tratado com frieza,
Ele foi tratado com corações duros e insensíveis, que nada percebiam, que não viam, que não entendiam, corações que não tinham qualquer sensibilidade ou vislumbre do que estava acontecendo ali. O Filho de Deus, que nunca tinha feito mal, só fez bem, estava sendo crucificado e condenado pelos homens. E eles o fizeram friamente, cruelmente, com dureza, com vileza. Não é? Na verdade, mostrar o que é o pecado. O pecado é isso. É vil, é frio, é mau, é maligno. O pecado é mau. O homem pecador é um homem cujo coração começou a ser capaz de ser mau e vil e se manifestou na morte de Cristo. E Cristo sofreu o mal, a vileza do nosso pecado, do pecado que entrou no mundo, que existe no mundo. Ele sofreu a condenação, ele sofreu como que o aguilhão que o atacou ferozmente e cruelmente, mas suportou por amor de nós. Suportou por amor de nós. Ele não estava vendo, ele não estava a ver os nossos pecados somente. Ele estava-nos a ver a nós libertos do pecado. Ele estava-nos a ver a nós com o coração livre para adorá-lo. Ele estava-nos a ver nós saindo das cadeias, saindo da opressão do pecado, saindo da malignidade do pecado, para sermos novas criaturas, para desabrocharmos como novas criaturas, para vivermos uma nova vida. Quando ele suportou a vileza do pecado, foi para o condenar, foi para o vencer, foi para nos libertar dele, para nos dar a vitória. Isso é tão importante para nós. Amém? Para eu hoje ser feliz e ser ainda muito mais feliz pela eternidade fora. Jesus sofreu esse aguilhão, Jesus sofreu essa dureza, essa crueldade, essa vileza por nós. O mataram pendurando no madeiro. Por 6 horas Jesus esteve pendurado no madeiro. E finalmente ele disse: está consumada a obra da libertação do ser humano. O pecado está castigado de vez. E ali ele, inspirando, ele disse: está consumado, e rendeu o seu espírito. E agora nós podemos ter a certeza que ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E libertos do pecado, podemos servir a Deus numa nova vida. Amém? Podemos servir a Deus numa nova vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem um pormenor aqui muito excelente e maravilhoso, que vou mencionar rapidamente. A este que foi morto e pendurado no madeiro, Deus o ressuscitou ao 3º dia e fez que se manifestasse. Deus ressuscitou Jesus Cristo. Jesus Cristo se levantou de entre os mortos. Jesus Cristo saiu do sepulcro. A gente às vezes nos habituamos um pouco a isto. Ao ouvir Jesus ressuscitou, e parece que isto não causa um impacto poderoso dentro dos nossos corações. Mas, irmão, pense lá, a morte, qualquer um pode matar. Eu já tenho dito isto aqui, não é a primeira vez que eu digo isto. Qualquer um pode matar. Os homens puderam levar Jesus à morte também. Deus permitiu isso. E os homens têm a capacidade de matar, levar até o sepulcro e sepultar. Mas quando a Bíblia diz que Jesus ressuscitou de entre os mortos, então isso mudou de figura completamente. Isso foi um reverso na situação. E o reverso da situação eu procuro. Onde é que você o viu já noutra pessoa que morreu e ressuscitou? Dê uma notícia que eu quero ouvir. Se você encontrar,
de alguém que morreu, ressuscitou para nunca mais morrer, dê-me essa notícia, não é? Essa notícia, que realmente eu vou ficar maravilhado com isso, porque aquilo que a Bíblia nos mostra ao longo da história humana, ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Sim, vindo depois disso o juízo. Mas Jesus morreu e 3 dias depois estava vivo entre os seus discípulos, outra vez. E agora, a morte nunca mais teria domínio sobre ele, nem terá domínio sobre ele. Significa vitória completa sobre a morte. A morte não é coisa de homem, isto é, a ressurreição não é coisa de homem, a morte é. O homem, infelizmente, a única capacidade que tem é matar. Não tem capacidade de dar vida. Por isso a vida eterna, só Jesus é que a dá. Só Deus é que a dá. Morte, um homem qualquer pode dar. Mas vida, só Deus pode dar vida. A vida tem a sua origem em Deus. Deus é o Senhor da vida, Jesus é o príncipe da vida, diz a Bíblia. E ao 3º dia ele ressuscitou. E é por isso que a vitória é completa. A vitória é completa, não só os nossos pecados foram julgados, condenados, e nós podemos viver livres dos nossos pecados, mas como Jesus venceu a morte, nós podemos viver em novidade de vida pela fé nele, e nós podemos ter a garantia de uma eternidade sem fim, para viver para sempre, e sem jamais ter qualquer temor sobre a morte. Glória a Deus. A morte está vencida. Amém? A morte está vencida. Os irmãos são capazes de falar isso comigo? Pode não estar vencida no mundo ainda. Pode não estar vencida na vida das pessoas que ainda vão morrer. Sim, a morte física, ela ainda está levando. Porque a Bíblia nos afirma que ela vai ser o último inimigo a deixar de agir. O último inimigo a deixar de agir. Mas eu quero vos dizer que ela já tem o golpe mortal sobre ela, porque Jesus ressuscitou de entre os mortos, e o império da morte, aquele que tinha o império da morte, não pôde reter Jesus no sepulcro, como todos os demais homens. Jesus se levantou e deixou vencido aquele que tinha o império da morte. Satanás tinha o império da morte, porque ele é que produz a morte, é que deu entrada com a morte por causa do pecado, e ele tinha o império da morte e a chave da morte e do inferno. Mas Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, então significa que ele tomou a chave da morte, tem a chave na sua mão. Quem tem chave tem autoridade para abrir ou fechar. E é por isso que eu vos digo, esta noite, porque a Bíblia diz que Jesus pode chamar da morte quem ele quiser. E vai chegar o dia em que Jesus vai chamar da morte quem ele quiser, porque ele tem a chave para abrir todos os sepulcros da terra e chamar aqueles que lá estão à vida. Aleluia. Porque ele venceu a morte e por ele nós seremos vencedores também. Porque quando ele vier, quando ele voltar, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, vencendo a morte também. E os que estivermos vivos não venceremos a morte, mas venceremos um corpo mortal. E nós seremos transformados em imortais. Amém. Isto é maravilhoso. Nós seremos transformados em imortais à semelhança do Senhor Jesus Cristo no seu corpo ressuscitado. E nós viveremos com Ele para sempre. Espírito, alma e corpo. Para sempre viveremos com o Senhor de uma forma completa. E assim tragada foi a morte na vitória. E nós seremos vencedores sobre a morte também. Glória a Deus por Jesus Cristo. Esta é a salvação que Pedro trouxe à casa de Cornélio. A salvação, as palavras com que ele salvasse. Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao 3º dia.
E quem crer nesta mensagem será salvo. Aleluia. Tem a garantia da salvação. Tem que se arrepender dos seus pecados. Tem que deixar de viver à maneira que vivia, à sua maneira. O homem que quer ser salvo, eu disse, tem que ter ouvidos para ouvir. Tem que ter coragem para crer na mensagem de Deus, que Jesus morreu e ressuscitou pelos seus pecados. E isso é admitir que é um pecador. Nós precisamos ser humildes o suficiente e precisamos ter bom senso para entender que nós temos uma tendência pecaminosa e que não há um justo, nem um sequer. Todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Mas aqui está a solução de Deus, a paz de Deus para o homem, por Jesus Cristo. A salvação que Deus anuncia para abençoar o ser humano. Se tão somente o homem ouvir, o homem reconhecer que é pecador, e se chegar a Deus pedindo perdão e aceitando Jesus como o seu Salvador, então todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diz a palavra do Senhor. E isto é o que nós anunciamos hoje também. E isto é o que Deus coloca à nossa disposição. Se alguém estiver aqui, que a sua vida está enrolada, e num dizer popular enrascado, não é? E que a sua vida não está bem com Deus. Deus anuncia a paz para si hoje, neste dia, paz para si. Você pode ter paz no coração, pode receber a paz, pode ficar em paz com Deus neste dia, se você se arrepender, mudar de atitude e aceitar Jesus Cristo no seu coração, com toda a sua alma, com sinceridade e verdade. Reconhecer que é pecador, que precisa de Jesus para ser salvo. Este homem, ele fazia tudo, tinha religião, era temente a Deus, fazia boas obras, jejuava. Ele era mais crente que alguns crentes hoje. Ele praticava mais a sua religião que alguns crentes praticam hoje. No entanto, os crentes praticando menos têm a garantia da salvação por crerem em Jesus Cristo. E ele não tinha a garantia da salvação com tudo aquilo que ele fazia e que era. Então, meu amigo, não se refugie que você é bom, que faz isto, que faz aquilo, que não faz isto, que não faz aquilo. Não se refugie nisso. Ninguém é salvo pelo que faz, nem salvo pelo que não faz. Você só é salvo pela fé em Jesus Cristo, que fez uma obra que o salva a si e a mim. Você não é salvo, nem se perde, nem vai para o inferno por que faz ou pelo que deixa de fazer. Você só deixará de ir para o inferno, você só será salvo se crer em Jesus Cristo. Deus só salva o homem por este meio. Os homens crendo em Jesus Cristo que morreu pelos nossos pecados. Se você quer andar à sua maneira, fazer à sua maneira, no seu próprio entendimento e não quiser aceitar aquilo que Deus nos anuncia na sua palavra, você é livre para fazer. Mas depois não se queixe dos resultados. Hoje, Deus manifesta o seu amor para si. A sua misericórdia. A mensagem da graça de Deus para o salvar. Está nas suas mãos dizer sim, eu quero a salvação. Ou dizer não e sair por aquela porta da mesma maneira que entrou, ou pior. Porque alguém pode nunca ter ouvido, entrou por esta porta e vinha numa situação. Eu só estou dizendo isto para esclarecer um bocadinho a sua mente. E chega aqui e ouve a mensagem da salvação. E ele disse, não, eu quero andar à minha maneira. Então, essa pessoa saiu pior daqui do que entrou. Saiu por aquela porta pior do que entrou. Porque antes não tinha ouvido, era ignorante. Agora ouviu, já não é ignorante. Agora disse não na sua atitude a Deus. Antes não teve a oportunidade de dizer não a Deus, porque não conhecia. Mas depois de ouvir e voltar as costas e se ir embora, então já disse não a Deus. Então ficou pior do que antes. Percebeu o que eu disse? Entendeu o que eu disse? A melhor coisa que nos dá garantia, que nos dá paz ao coração,
que nos dá certeza de salvação, é entrar por esta porta, ouvir a mensagem de Deus e aceitar a Jesus Cristo como nosso Salvador. Porque a Bíblia diz que debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser por Jesus Cristo. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos ou podemos ser salvos, a não ser por Jesus Cristo. Por isso o anjo foi enviado do céu para dizer a Cornélio: vai lá, chama a Pedro, que vem te dizer palavras com que te salves tu e a tua casa. E Cornélio obedeceu. E Pedro veio e falou acerca de Jesus que foi morto e ressuscitou. E eles abriram o coração e o Espírito de Deus desceu sobre as suas vidas. E eles foram salvos naquele dia. E houve uma alegria imensa naquela casa, naquelas pessoas que aceitaram, creram em Jesus Cristo. Coisa maravilhosa que aconteceu ali naquele dia. Pode acontecer na sua vida hoje. Deus é o mesmo. Deus está falando consigo. Deus quer abençoá-lo. Deus quer perdoar os seus pecados. Basta a sua atitude de fé, sua atitude de obediência, de chegar-se a Deus e neste dia dizer: Deus, eu preciso de Ti, eu preciso de Jesus, eu aceito, eu reconheço que sou um pecador, eu Te aceito. E a sua vida vai mudar a partir deste dia em diante. E você sai daqui salvo, com Jesus no coração, com uma alegria imensa, a alegria da salvação, com uma paz no seu coração maravilhosa. E você sai daqui abençoado por Deus. Aleluia. Enquanto a igreja ora, os irmãos ainda podem ficar um bocadinho orando. Este momento é importante. Este momento é crucial. No nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta hora, eu coloco esta pergunta, este desafio. Você hoje quer aceitar Jesus? Você hoje quer mudar a sua vida? Você hoje quer ter paz com Deus? Quer se tornar alguém com um relacionamento chegado com Deus e com paz e falar com Deus e ter essa certeza que Deus se agrada da sua vida? Então, só tem uma opção para ficar em paz com Deus. É reconhecer que é pecador e aceitar Jesus Cristo como o seu Salvador. E eu pergunto, você vai fazer isso hoje? Se sim, faça um sinalzinho com a sua mão e nós vamos orar por si agora mesmo. E vamos pedir a Deus que abençoe a sua vida. Esse sinal é um sinal de sim. Eu quero, eu recebo, eu quero harmonizar a minha vida com Deus. Eu quero ter paz com Deus a partir de hoje. Você não tem muito tempo, você tem pouco tempo para decidir. Ou decide agora, ou então você vai ter pensamentos que vão zumbir na sua cabeça e que vão desviá-lo desse objetivo. Ou você decide agora, ou fica enrolado e o inimigo vai enrolá-lo a partir daqui e você vai ter dificuldade. Você tem que decidir. Você tem que tomar uma opção de fé. Você tem que agir pela fé e não pelo raciocínio agora, tão somente pelo raciocínio. Você tem que dizer: eu quero isto. E diz que quer e avança e recebe isso. Se você não fizer isso, você vai ter na sua cabeça pensamentos, argumentações para o enrolar. E você não poderá vencer isso depois. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu pergunto mais uma vez, se você hoje quer aceitar o Senhor Jesus Cristo, se você hoje vai fazê-lo, tome essa decisão agora, em nome de Jesus, e levante o seu braço. Amém. Ninguém o pode forçar, nem Deus. Posso sentir misericórdia, posso amá-lo, mas nunca o posso forçar. Você vai ser sempre responsável pelas suas decisões. E eu nunca posso fazer nada. Eu aceito o veredito que você dá a si mesmo neste dia. Ouviu acerca de Jesus, ouviu que precisa aceitá-lo e não toma uma atitude positiva. Se não tomar, ninguém pode fazer nada por si. Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor. Desejo muito que Deus salve. Desejo muito que o Espírito Santo dê capacidade para aceitar Jesus Cristo.
Mas Ele só o fará se as pessoas forem sensíveis, forem abertas e deem lugar à fé. O Espírito Santo estará aí para ajudar. E eu desejo muito que Deus abençoe as pessoas. Deus começa a soltar a vida das pessoas, para elas poderem ter liberdade para aceitar a Jesus Cristo, correr para Ele, o amar e o servir e serem felizes no seu coração. Deus quer tanto fazer isso. Deus quer tanto fazer isso. Deus quer tanto fazer isso. Glória a Deus. Querido Pai, nós agradecemos a Tua graça. Tu conheces cada coração, cada vida. Ninguém como Tu pode penetrar nos pensamentos e nos corações e o que está dentro de cada um de nós. Agradecemos pela Tua graça maravilhosa, que nos amas sempre, que nos perdoas, ó Senhor, e que estás pronto a ajudar-nos. No entanto, Senhor, Tu estás esperando uma atitude de fé positiva, de aceitação de cada pessoa, num coração sensível, aberto, Senhor Deus. Mas também sabemos que nunca vais obrigar nem forçar ninguém, e nós também não podemos fazê-lo. A mensagem, o recado está dado. Cada um fará dele o que decidir fazer, e nós não podemos impedir. Mas, Senhor, por Tua misericórdia, abençoa cada vida que está aqui. Por Tua misericórdia, qualquer que seja a atitude, qualquer que seja, Senhor, a situação, Deus, que o inimigo não tenha vitória sobre a vida destas pessoas. Que o inimigo perca e o Senhor possa ganhar. Neste dia, as pessoas que aqui estão, que precisam tomar uma decisão, Teu Espírito continua contendendo e falando. Senhor Deus, precioso Deus, Deus de amor, Deus de paz, agradecemos, Senhor, a Tua presença. É tão preciosa para nós, Senhor. É tão boa, Senhor. Obrigado porque Tu estás aqui presente para nos abençoar, ó Senhor, e confortar cada coração. Não desistiremos de pregar o Evangelho. Não desistiremos, Senhor, de falar a verdade da Tua palavra, para que alguns possam se salvar, possam tomar a atitude certa, possam agarrar-se à salvação que Tu ofereces, Senhor. Senhor Deus, obrigado por tudo o que fizeste por nós, pela vitória que Jesus ganhou por nós, por tudo o que Ele está fazendo por nós ainda hoje. Não há palavras, nem há entendimento suficiente para chegar e alcançar e abranger tudo o que Jesus está fazendo por nós. E nós Te louvamos, Senhor. Aleluia. Nesta noite ainda, Senhor, aqueles que creem, que estão aqui, que precisam de um toque da Tua presença, um toque, Senhor, libertador, um toque de saúde, Senhor. Oh, Senhor Deus, Jesus andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele. E ainda hoje Jesus está curando, libertando aqueles que creem, aqueles que buscam, aqueles que chegam a Ele, de toda a opressão do inimigo. Senhor, concede vitória neste dia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoa cada pessoa, Senhor, os que sofrem, os que estão oprimidos, os que estão, Senhor, com situações difíceis. Senhor, abre as portas, abre, Senhor, e liberta e abençoa para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus.
Temos aqui um pedido de oração que veio, temos um e-mail para quando as pessoas entram no site da igreja possam enviar, se tiver algum pedido de oração. E uma senhora que é da Fuzeta diz: olá, paz do Senhor Jesus, chamo-me Sara Pereira, sou da Fuzeta, venho por este meio pedir oração por uma pessoa de família, minha tia, que tem uma doença grave, cancro. Eu sou evangélica, conheço Deus na minha vida e creio que Deus irá curar a minha tia. Glória a Deus. Creio que Deus vai curar a sua tia e nós vamos orar, não é? Para que Deus faça essa obra no coração, na vida da sua tia e satisfaça o desejo desta mulher, a sua fé. Querido Deus e Pai, nós oramos, Senhor, e pedimos-te que, ó Senhor, que esta pessoa que está com esta doença de cancro, Senhor, seja tocada pelo poder de Jesus Cristo e pelo poder do seu nome, ó Senhor, e ela seja restaurada pelo teu poder, Senhor. Nesta hora nós oramos, Senhor, aleluia, Senhor, e no nome de Jesus, nossa oração alcance, Senhor, a sua vida, o seu corpo, Senhor, e aquele câncer, Senhor, saia, aquele câncer seja curado, e aquela pessoa seja libertada desta doença.